Olá, colegas. Estamos aqui hoje para jogar. Sou a Susana Costa, ao meu lado a Mónica Loureiro e somos coautoras do projeto SAMARS. Há muitos recursos simples que podemos usar na sala de aula e que, pela curiosidade e desafio que provocam no aluno, promovem aprendizagens significativas. Porque fazer uma aprendizagem significativa é ir mais além da simples memorização. O aluno não se limita a decorar, como faz frequentemente para os momentos de avaliação, em que memoriza, aplica e esquece. Até parece que o professor do ano passado, que por acaso fomos nós, não ensinou esse conteúdo. Com o jogo, o aluno envolve-se. Logo, está a aprender sem se aperceber que o está a fazer. E é isso que nos traz aqui hoje. Alguns jogos com materiais que cabem nesta caixa e que prendem a atenção dos nossos alunos. E como podem antever, sem necessidade de internet. Mas não vamos jogar por jogar. Não vamos usar o jogo para diminuir o cansaço ou para passar o tempo. Os jogos têm um papel fundamental na dinâmica da aula. Temos, por isso, objetivos claros que visam desenvolver as aprendizagens essenciais e as áreas de competência do perfil dos alunos. Na verdade, quando jogam, os alunos estão naturalmente motivados, e isto porque o jogo acompanha-nos desde que nascemos. No jogo, os alunos têm um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, porque têm um objetivo que é ganhar. É verdade que muitas vezes o aluno tende a falar em português, mas aí entramos nós com o nosso papel de moderadores, com o nosso je ne comprends pas, leva o aluno a usar a língua estrangeira numa situação de comunicação autêntica. E porque a comunicação é autêntica, desenvolve a criatividade e a competência estratégica. Isto é, cada aluno desenvolve as suas próprias estratégias, mas também aprende com as estratégias dos colegas, aumentando assim a sua competência estratégica individual. Estes jogos podem ser realizados individualmente, em pares ou em grupos. Nós sugerimos o trabalho de pares ou grupos porque, além de favorecer o trabalho colaborativo, economiza tempo e torna as atividades mais dinâmicas. Convenhamos, num jogo é muito diferente fazer uma ronda por 24 alunos ou fazer uma ronda por 12 pares ou por 5 grupos. Desta forma, cada par ou grupo demora menos tempo para voltar a participar. Logo, está mais motivado e atento. E o que têm em comum os jogos que trazemos hoje? O recurso a materiais muito simples, baratos e, sobretudo, fáceis de encontrar. Dados, post-its, pauzinhos e até um frasco de vidro. Comecemos então pelos dados. Como podem ver, temos 6 dados diferentes, um deles em branco. E precisamente porque está em branco e plastificado, podemos escrever nele o que nos der jeito e as vezes que quisermos. Uma dica para a montagem dos cubos é usar fita cola de dupla face nas partes assinaladas. Todas as outras partes encaixam perfeitamente nestas que têm a fita cola dupla, formando um cubo muito mais resistente. Vamos jogar? Imaginem que queremos rever o vocabulário para o teste. Vamos supor que as unidades trabalhadas foram a casa e a cidade. Como temos 6 faces, vamos atribuir 3 faces a cada tema. Na casa, pièce, meuble, objet de la maison. Na cidade, espace de la ville, magasin e service e moyen de transport. Lançávamos o dado, saía, imaginem, meios de transporte. Em grupo ou em pares, os alunos escrevem no caderno diário durante um minuto o maior número de palavras relacionadas com esta categoria.
É uma atividade que dá gosto ver. Durante 1 minuto, os alunos escrevem as suas palavras, espreitam as palavras do colega do lado, corrigem as próprias, as dos colegas. Enfim, o aluno tem um papel ativo na sua aprendizagem. Quando o tempo acaba, vamos criar uma lista coletiva. Ouvimos as respostas dos alunos e escrevemos-las no quadro. Assim, os alunos confirmam se escreveram bem as suas palavras e enriquecem a sua lista inicial. O mesmo dado em branco que usamos para consolidar o vocabulário pode ser usado, por exemplo, para a consolidação verbal. Nesse caso, escrevemos os pronomes pessoais no dado. Dizemos o tempo verbal que queremos rever, por exemplo, presente do indicativo. Lançamos o dado, dizemos a forma verbal pedida e, por exemplo, o verbo parler, vous parlez. Vamos dançar com o verbo sortir, saiu il, elle, on, sort. Com este jogo podemos rever qualquer tempo verbal, presente, imperfeito, passé composé. Podemos usar este dado com os pronomes pessoais escritos à mão ou usar o cubo tradicional de pintas, onde uma pinta será je, 2 pintas tu, 3 pintas il, elle, on e assim por diante. Passemos agora ao terceiro jogo com dados. Desta vez, inspirado no jogo familiar Party and Company, um jogo que funciona por categorias. O que fizemos foi adaptar as categorias do jogo original às categorias que queremos trabalhar na sala de aula. Vamos pela prática. Imaginem que queremos que o aluno adivinhe a palavra moto. Que categorias podem sair? Lançamos o dado e imaginem que sai dessin. O aluno vai desenhar a palavra no quadro para o par ou grupo adivinhar. Na categoria description, o aluno vai descrever as características relativas à palavra. A cor, o tamanho, a forma, para que é que serve. Neste caso, qualquer coisa como c'est un moyen de transport, il a 2 roues, etc. Sai o jogo do enforcado, le pendu. Neste caso, o aluno do grupo escreve no quadro os espaços correspondentes à palavra. Os outros elementos do grupo pedem letras para preencherem esses mesmos espaços até conseguirem adivinhar a palavra. Sai a categoria mime. O aluno vai descrever a palavra que sai com gestos. Vai fazer qualquer coisa, por exemplo, talvez desse para adivinhar. Sai a categoria que, dependendo da palavra, é talvez a mais complicada. Som. Neste caso, o aluno vai produzir sons para dar pistas sobre a palavra que lhe sai. Com moto até é fácil. Brum, brum. Talvez qualquer coisa deste género. Por último, imaginem que sai a categoria frase. Neste caso, o aluno vai escrever uma frase no quadro onde integra a palavra que lhe sai. Aqui é da responsabilidade do par ou grupo a validação da frase. Se o grupo validar uma frase correta, ganha pontos. Agora imaginem que o aluno escreve c'est la moto de Michel. O grupo pode validar esta frase? Pois não pode, tem um erro. Então o grupo tem de corrigir a frase. Se não o fizer e validar a frase com erro, então não ganha pontos nesta ronda. Desta forma, os alunos divertem-se, consolidam o vocabulário e desenvolvem a competência estratégica. Como sabemos, a jogar também se aprende. Outra atividade que podemos fazer com dados baseia-se nos Story Cubes. Provavelmente já conhecem. Como o próprio nome indica, são dados com imagens que nos permitem contar histórias. O que fizemos de diferente? Partimos desta ideia, mas sabendo que os alunos têm níveis e ritmos diferentes de aprendizagem, acrescentamos, pelo princípio da inclusão, uma legenda a cada imagem. Vamos jogar. Cada dado tem 6 imagens que são as que estão a ver no ecrã. Lançamos 3 dados, saem 3 imagens com legenda. O par ou grupo vai criar uma frase ou uma micro-história que inclua as 3 palavras. Imaginem que saíram estas 3 palavras: voiture, furieux e nuit. Que frase poderia o aluno dizer? Talvez alguma coisa do género je suis furieux parce qu'on a volé ma voiture cette nuit. Podemos realizar esta atividade usando as palavras na ordem em que saíram ou de forma aleatória, como neste exemplo. O jogo que acabei de exemplificar pode ser realizado com 2 variantes.
Em vez de jogarmos grupo a grupo, todos os grupos criam a sua história ao mesmo tempo a partir das mesmas 3 palavras. E é muito engraçado ver como palavras iguais se transformam em histórias tão diferentes. Outra possibilidade ainda é que cada grupo lança os dados, toma nota das 3 palavras que lhe saem e cria a sua frase ou micro-história. Ou seja, grupos diferentes, palavras diferentes, histórias diferentes. Nestes exemplos, estivemos a desenvolver a oralidade, mas os Story Cubes também funcionam muito bem para a produção escrita. Neste caso, o grupo deve organizar-se de forma a que todos trabalhem rentabilizando o tempo que têm para realizar a tarefa. Todos são responsáveis pelo texto final, o que não impede que um elemento consulte as palavras no glossário, outro elemento verifica as formas verbais nos quadros de conjugação, etc. Ou seja, trabalham de forma colaborativa, com papéis bem definidos, usando os recursos que estão à sua disposição no manual. Desta forma, estamos a desenvolver, além da produção escrita, a competência estratégica e a autonomia dos nossos alunos. Em síntese, temos um dado em branco para consolidação de vocabulário ou gramática, um dado tradicional que podemos usar para os pronomes pessoais, um dado de categorias, com a mímica, a forca, o desenho, etc. E, por último, os Story Cubes para a produção oral ou escrita. Estas propostas favorecem a aprendizagem através do jogo e são apenas uma amostra do muito que se pode fazer com os dados. Dos Story Cubes, passamos para os post-it. Mais uma vez, baseamos-nos no jogo familiar que adaptamos às nossas aulas em 2 versões. Qui suis, para adivinhar personalidades, e Qu'est-ce que je suis, para rever vocabulário das unidades. Mas antes de começar a jogar, e para evitar confusões, é fundamental que o aluno conheça e respeite algumas regras. Sabemos por experiência que quando levamos uma atividade que é novidade para os alunos e que implica interação oral, é normal que surja alguma confusão. As regras dão segurança ao aluno e, em consequência, ordem à turma. Vamos então às regras. Regra número 1. A participação é organizada em pares ou grupos e os elementos de cada par ou grupo só podem falar entre si, ou seja, não pode haver conversas entre grupos. Regra número 2, cada par ou grupo só pode fazer a sua pergunta na sua vez. Desta forma, evita-se que os grupos desatem a lançar perguntas ao mesmo tempo e já sabemos, o grupo que fala fora da sua vez, perde a sua vez. A regra número 3 é mais democrática porque cada par ou grupo pode arriscar a solução em qualquer momento. Mas se a resposta estiver errada, sai da jogada e só volta a participar na jogada seguinte. Qual é o objetivo desta regra? Que o par ou o grupo pense antes de falar. Ao jogar, o grupo tem 2 hipóteses. Dá uma resposta à sorte e corre o risco de ser eliminado logo na primeira tentativa, ou vai colocar uma pergunta que lhe dá pistas. Imaginem que vamos jogar ao qui suis, ou seja, queremos adivinhar uma personalidade. No meio de tantas hipóteses, não é fácil. Em vez de arriscar, posso reduzir as opções através de perguntas como je suis un homme, je suis un dessin animé, je suis portugais, je suis sportif, acteur. Como podem ver, sempre perguntas de resposta fechada, às quais os alunos apenas podem responder oui ou non. Claro que um grupo que pergunta je suis un homme, já não faz sentido que outro grupo pergunte depois je suis une femme. Se o fizer, está a desperdiçar uma pergunta. Mas vejamos na prática. Importas-te de Mónica? Vamos lá. A Mónica, como aluna, recebe um post-it com o nome de uma personalidade. Eu, que sou o par da Mónica, vou tentar adivinhar através das minhas perguntas. Je suis une femme? Non. Je suis acteur? Non.
Je suis sportif. Oui. Je suis portugais. Oui. Alors, Cristiano C'est Ronaldo. ça. A Mónica, como podem ver, fez aqui uma pequena batota, o que ajudou o colega, que sou eu, a chegar rapidamente ao Cristiano Ronaldo, que, como podem ver, não é francófono, porque para este jogo escolhemos personalidades que não são exclusivas da cultura francófona, mas que são conhecidas pelos alunos. Caso contrário, o jogo acaba antes de começar. Se os alunos não conhecerem a palavra, não a podem adivinhar. Neste caso, a personalidade. Além das personalidades sugeridas no ecrã, podemos recorrer a outras que tenhamos trabalhado nas aulas ou nos manuais. Em conclusão, neste jogo que isso fiz, podemos trabalhar dados pessoais, nacionalidades, características físicas e psicológicas, entre outros aspectos. Na versão Qu'est-ce que je suis? Como se trata de vocabulário relacionado com os temas das unidades, podemos rever as características como o tamanho, a cor, dizer para que é que serve, etc. O procedimento é o mesmo. Perguntas de resposta fechada, oui ou não. Imaginem que o tema é a casa. Vamos perguntar je suis un objet, je suis une pièce de la maison, je sers à nettoyer, je suis un meuble, etc. Tanto o qui suis-je como o qu'est-ce que je suis podem ser jogados de duas maneiras. Como exemplificamos há pouco, em que o aluno conhece a palavra porque a tem na mão e responde sim ou não às perguntas que o grupo faz, ou o aluno não sabe qual é a palavra porque tem o post-it colado na testa ou nas costas e, por isso, faz ele as perguntas ao grupo que só lhe pode responder sim ou não. Finalmente, se sentirmos que o jogo está a demorar muito tempo ou que a turma está com dificuldades, podemos sempre dar ajudas. Por exemplo, dentro do tema da casa, damos o subtema, vocabulário do quarto. Outra hipótese, dar a primeira letra da palavra que se quer adivinhar. Se queremos que eles adivinhem a palavra armoire, dizemos que começa com um A. Desta forma, diminuímos o grau de dificuldade e o tempo de realização do jogo. Se preferirem uma versão digital destes dois jogos, Qui suis-je e Qu'est-ce que je suis, vão encontrá-las já no Samarres do 8º ano. Esta versão digital pode ser jogada de forma individual ou coletivamente. A vantagem de jogarmos coletivamente é que podemos orientar os alunos, ensiná-los a formular a pergunta certa em função da informação disponível. Na versão digital, o aluno ou a turma vai jogar contra o computador para ver quem adivinha primeiro, o aluno ou o computador. E às vezes é mesmo o computador que nos ganha. Estivemos a trabalhar com dados e com post-it. Vamos agora aos craftsticks, ou, como se diz em linguagem científica, pauzinhos. E então, porquê pauzinhos? Porque são baratos, fáceis de encontrar em qualquer supermercado ou naquelas lojas que vendem de tudo e mais alguma coisa. Porque são versáteis e o aluno não está à espera de os encontrar numa aula de francês. Trazemos 3 propostas para trabalhar com os craftsticks. Primeiro jogo, um bingo para aperfeiçoar a pronúncia. Como é que vamos jogar? Na aula, projetamos as 30 palavras que incluem o som que queremos trabalhar, neste caso, o som U e o som U. Escrevemos as 30 palavras nos pauzinhos, como podem aqui ver. Das 30 palavras projetadas, o aluno escolhe 10 para preencher o seu cartão de bingo. Este cartão de bingo pode perfeitamente ser substituído pelo caderno diário, até porque há fortes probabilidades dos alunos pedirem para repetir o jogo. Temos aqui um cartão do aluno, imaginemos que foram estas as palavras selecionadas por ele. Vamos jogar. O professor tira um pauzinho, lê a palavra em voz alta, saiu amour, está no cartão? Sim. Muito bem, vamos marcar. Continuamos. Segunda palavra, saiu amusant. Está no cartão? Não. Bom, pousamos. E assim continuaríamos até que um aluno vai conseguir assinalar as 10 palavras do seu cartão. E o que é que ele vai dizer? Bingo!
O jogo acaba aqui? Não. Vamos pedir ao aluno vencedor que leia em voz alta as palavras que fazem parte do seu cartão. Essas palavras que o aluno lê em voz alta têm de fazer parte dos pauzinhos que fomos pousando em cima da nossa mesa. Por outro lado, imaginem que o aluno diz, por exemplo, lunette em vez de lunette. Vamos pedir-lhe que se autocorrija ou que os colegas o corrijam. Ou seja, estamos a trabalhar a pronúncia, que é o nosso principal objetivo. Tal como acontece com o jogo Qui suis, vamos ter também uma versão digital para o bingo, neste caso pensado para o trabalho individual ou para um apoio individualizado. O jogo funciona da mesma maneira, com a diferença que quem escolhe as palavras do cartão é o computador. E é também o computador que diz as palavras que o aluno deve assinalar. Neste caso, para o U e para o E. Segundo o jogo com Craft Sticks, verbos. Como podem ver, apresentamos uma lista com os verbos de maior ocorrência da aprendizagem do francês. Como funciona? Colamos ou escrevemos os verbos nos pauzinhos. Organizamos a turma em pares ou grupos, dizemos o tempo verbal que queremos trabalhar, o présent de l'indicatif, por exemplo, e começamos a jogar. Tiramos o pauzinho e, neste caso, saiu-nos o verbo voyager. Je voyage, tu voyages, il est en voyage e por aí em diante. Imaginem agora que não queremos que o verbo seja conjugado na totalidade pelos alunos, mas que, em vez disso, nos digam uma pessoa gramatical em concreto. Neste caso, podemos utilizar o dado tradicional para os pronomes pessoais. Tiramos um pauzinho, lançamos o dado e o par ou grupo vai exemplificar. Neste caso, temos o il, elle, on. Voltou-me a sair o voyager, vou trocar. Finir, il, elle, on, fini, por exemplo. É provável que os alunos conjuguem mentalmente o verbo que saiu, o que é ótimo. Estão a treinar, mas só podem dizer a forma verbal pedida. Ou seja, mais uma vez, estão a desenvolver a competência estratégica a par da língua. Uma variante deste jogo que funciona muito bem é acrescentarmos estes pauzinhos, kabum, que não deve ser coisa muito boa, e vamos acrescentá-los dentro do frasco, misturados com os verbos que já lá estão. Jogamos de forma semelhante, com a diferença de que o par ou grupo fica com o pauzinho quando acerta na resposta. Continuamos a jogar por rondas. A turma está dividida em 6 grupos. Na primeira ronda, todos os grupos responderam corretamente, exceto o grupo número 3. Porquê? Saiu o verbo aller, vous. E o grupo 3 confunde vous allez com vous avez. Não recebem o pauzinho. Na segunda ronda, todos respondem corretamente e recebem o respectivo pauzinho. Na terceira ronda, o primeiro grupo responde corretamente, fica com o pauzinho. O grupo 2 sai um cabum. Logo, tem de devolver os pauzinhos acumulados. Claro que o grupo 2 não fica muito feliz, mas lidar com a frustração faz parte, quer do jogo, quer da vida. Por outro lado, os outros grupos, nomeadamente o grupo 3, que tem menos pauzinhos, percebem que têm uma oportunidade para recuperar e tentar ganhar o jogo. Esta incerteza gerada pela possibilidade de sair um cabum a qualquer momento mantém vivo o entusiasmo dos alunos ronda após ronda. Como não há duas sem três, vamos ao último jogo com este material. Neste caso, para trabalhar o passé composé e os marcadores temporais. Como podem ver pelos exemplos, em todos os pauzinhos escrevemos um marcador temporal, um verbo no infinitivo e um pronome pessoal. Mais uma vez, colocamos os pauzinhos dentro do frasco e pedimos aos alunos que, oralmente ou por escrito, construam frases a partir dos elementos que saem. Por exemplo, imaginem que o primeiro pauzinho que sai é hier, parler, je. O aluno pode responder hier, j'ai parlé avec Marie. Também podemos pedir que vão um pouco mais além da frase e que construam um pequeno texto a partir da frase inicial entre 15 a 20 palavras.
Sabemos que normalmente os alunos não são apreciadores das atividades de escrita. Esta contrainte torna a tarefa mais simples para o aluno. Afinal de contas, 15, 20 palavras não assustam, mas também torna a tarefa mais desafiante. Até podemos escrever o texto coletivamente no quadro. Hier, j'ai parlé avec Marie. Ou, à l'école, elle était comment? Elle était heureuse. Pourquoi? Parce que c'était son anniversaire. Com este jogo, fazemos consolidação verbal e desenvolvemos a competência estratégica ao permitir que o aluno improvise e construa desde frases a pequenas histórias. Enfim, temos aqui uma forma divertida de trabalhar um conteúdo menos divertido para os nossos alunos. E para finalizar, trazemos este jogo. Excelente para fortalecer laços. Então, qual é o conteúdo deste frasco? Inícios de frases, como os que estão a ver projetados. Como é que funciona? O aluno retira do frasco um início de frase e termina de acordo com a sua experiência pessoal, o seu estado de espírito, a sua imaginação, de forma séria ou brincalhona, falando verdade ou a mentir. Pouco importa, porque, na verdade, estamos a desenvolver a oralidade, mas também a estreitar os laços entre os nossos alunos. E, como sabemos, há turmas que precisam mesmo muito deste tipo de dinâmica. Mas vamos exemplificar. Eu e a Susana vamos tirar uma frase. Alors, quand je suis avec mes copains, je rigole tout le temps, je m'amuse bien. Alors, tous les jours, je lis parce que j'adore lire. Com este jogo, terminamos o nosso encontro. Esperamos que se tenha divertido e que esta partilha tenha sido proveitosa. Todo o material apresentado vai ser enviado por e-mail para os colegas inscritos neste webinar. O nosso objetivo está cumprido. A nossa intenção é destacar a importância do jogo na motivação e na criação de uma atmosfera descontraída, facilitadora da aprendizagem. Com isto, não pretendemos criar a ideia poética de que se pode aprender sem esforço, em pouco tempo, em permanente diversão. Ou seja, não defendemos que as aulas devem ser um jogo permanente, mas que a jogar também se aprende. E uma coisa é certa: hoje e sempre podem contar connosco para propostas práticas, execuíveis e testadas como Samarres. À bientôt! À bientôt!